Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Filosofia Taoísta e nós estamos hoje novamente aqui para conversarmos sobre a contemplação das pequenas coisas, né? Então, no dia a dia, nós acabamos muitas vezes valorizando coisas muito grandiosas, né? Nesse processo de nossa vida, nós passamos a atribuir valor, né? A gente se apega a determinadas coisas e a gente negligencia as outras coisas, justamente aquelas coisas menores, aquelas coisas que aparentemente são insignificantes. E é numa frase de Lao Tzu que ele diz assim, o mestre Lao Tzu diz assim: contemple a plenitude do ínfimo. Justamente, né? É o que eu estava dizendo. As coisas pequenas, as coisas que aparentemente são insignificantes, mas só aparentemente, porque muitas das coisas que nós negligenciamos, muitas coisas que nós acabamos por desprezar, elas são importantes no nosso processo, né, de individuação, no nosso processo de constituição mesmo enquanto ser humano. E na concepção taoísta, a importância que Lao Tzu atribui às coisas minúsculas, às coisas ínfimas, né? Justamente é devido ao olhar que nós temos sobre essas coisas. Então, ao mesmo tempo, Lao Tzu está pressupondo aqui a ideia de que é necessário nós refinarmos a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, para capturarmos, né? Para sentirmos essa percepção mais sutil das coisas. Para termos essa percepção sutil das coisas, é necessário refinar a sensibilidade. Ele diz também saborear o sem sabor, né? A gente saboreia aquilo que tem sabor, né? A gente saboreia, a gente falando do que é gostoso, uma comida, quando a gente bebe alguma coisa muito boa, a gente fala, nossa, que bom, né, isso. Então, a gente saboreia o que tem sabor. Né? Os nossos sentidos conseguem capturar essa sensação. Mas o que seria, eu fico imaginando aqui, o que seria saborear o sem sabor? Né? Ele diz wei, wu wei, wei, wu wei, wei, wu wei. Quer dizer, wei aqui é sabor, né? E ele também justamente fala que essa atividade de saborear o sem sabor, né, é o próprio agir da não ação, agir através da não ação. É justamente como que nós podemos atingir essa dimensão sutil, refinada da não ação, do Wu Wei. Eu quero que vocês vejam depois o meu outro vídeo sobre o Wu Wei, tá? Então, nesse momento, é importante contemplarmos aquelas coisas que quase não são visíveis, que não têm forma, que não têm cheiro, que não têm sabor. Né? São coisas sutis mesmo, tá? São coisas muito imperceptíveis, quase até invisíveis. Justamente nessa percepção, nessa dimensão, é que é possível alcançarmos a essência do Tao, né? E ao fazermos essa prática, esse exercício de contemplação, de mergulho, né, na nossa própria interioridade e não na exterioridade, nós então cultivamos uma percepção diferenciada das coisas, né? A gente fica mais consciente das coisas que estão diante dos nossos olhos, mas que são pequenas coisas. E muitas vezes nos apegamos, nós queremos muita coisa grandiosa, nós aspiramos a coisas muito, né? Isso por causa da nossa ambição. Nós somos muito ambiciosos, os desejos gananciosos, né, da mente humana nos levam a excessos, a querer valorizar só coisas que têm a sua grandeza, a sua imensidade, né, na aparência. E isso é supérfluo, porque muitas vezes o que o Lao Tzu está falando aqui justamente não é contemplar a grandiosidade das coisas gigantescas, das coisas enormes assim, né? Mas são coisas justamente que são menores. E no fundo o que ele quer, na verdade, é que a gente relativize a diferença entre o que é grande e o que é pequeno. Vejam que aí ele fala, realize o grande a partir do pequeno, né? Wei ta,
yu qi xi. Vejam que essa palavra xi em chinês é o minucioso, é as coisas pequenas, é aquilo que é... Sabe quando você vai fazendo as coisas no dia a dia, você pode perceber que em pequenos gestos, em pequenas ações de você ou do outro, as presenças das pessoas, né? Isso constitui o tecido da nossa vida. É um tecido muito sutil, muito delicado. São coisas minuciosas. Então você não vai, digamos assim, ambicionar resultados demais, assim, sabe? Porque isso gera frustrações. Quando você realmente perceber que não adianta a gente querer atropelar o tempo. As coisas têm seu tempo, o seu processo de maturação, de amadurecimento. Então, a gente vai plantando, semeando e cuidando desse jardim, né? E as coisas vão brotando e vão florescer naturalmente. E essa contemplação, né, que é espiritual, sim, essa contemplação espiritual, ela nos permite justamente saborear, apreciar, degustar as coisas pequenas que são muito delicadas, né? Imagina uma pequena flor, né? A paisagem com seus volumes, com suas reentrâncias, com suas anfractuosidades, com as suas, sabe, características muito peculiares, né? Quando a gente passa por uma paisagem, quantos detalhes existem naquela paisagem, né? Assim, também numa pessoa, num acontecimento, quantos pequenos detalhes passam desapercebidos por nós e nós não contemplamos. E por que nós não contemplamos? Porque nós valorizamos as coisas, só aquelas coisas grandiosas, excessivamente grandiosas. Então, para contemplarmos essas coisas menores e quase imperceptíveis, invisíveis, né, o Shin sem forma, é necessário um trabalho, um cultivo, né, Shouyang, de justamente esvaziarmos a mente, né? Xu Qi Xin. Xu Qi Xin é esvaziar a mente. Vejam que quando Lao Tzu fala contemple a plenitude do ínfimo, nós podemos contemplar justamente porque nós nos esvaziamos. E o Zhuangzi, né, que é um outro mestre posterior ao Lao Tzu, o Zhuangzi, ele fala também que o Dao é grandioso, mas essa grandiosidade do Dao se realiza sem querer pretender ser grandioso. Então o Dao não pretende ser grandioso, né? E ele concorda com Lao Tzu quando Lao Tzu diz, por exemplo, o Dao é grandioso e nunca age como Senhor. Ele é grandioso e nunca age como Senhor. E só por não se ver como grandioso é que ele realiza a sua grandeza, né? Então veja que preciosidade essa ideia, esse ensinamento do mestre Lao Tzu, concordando com Zhuangzi e Zhuangzi concordando com ele. Veja que o Zhuangzi vai nos dizer aqui no livro dele, que eu vou ler um trecho para nós. Dao shi fu gai ji chen zai wan wu de. Tá na tradução aqui do Fu Peron, né? Então, aí eu traduzo do chinês, né, para o português. O Dao shi fu gai ji chen zai wan wu de. Ele, fu gai é encobrir, né, englobar, e carrega as 10.000 coisas, né? Ele sustenta as 10.000 coisas. Toma hao han guang da. Quão vasto, né? Ele é esse tão vasto e tão amplo, né? Junzi bu kei bu changkai xin xiong. E o homem nobre não tem como ele não abrir o seu coração, a sua mente, né? Então, para isso, ele tem que cortar as ideias preconcebidas da sua mente, né? Para ele ampliar-se, para ele alargar sua percepção, sua mente tal como o grande Dao, né? Agir por meio da não ação é naturalidade. Agora ele vai falar 没有作为而成功的叫做自然. 自然é a palavra naturalidade. Vejam que o Zhuangzi, assim como Lao Tzu, fala também em seguir a naturalidade através do Wu Wei, né? E falar por meio da não ação é virtude. Então, agora ele fala que a virtude é justamente a não ação. E na tradução do Fu Peron ele comenta que de shi zhi tianfu zuangtai. A palavra virtude se refere ao estado do dom natural,
Tianfu. Por que dom natural? Porque é uma dádiva natural, é uma dádiva celestial, Tian, né? Tianfu é um dom concedido, né, pela natureza. E a natureza é divina nesse caso, tá? Então é um estado natural. Em outras palavras, quando nós começamos a deixar desabrochar a virtude originária, que é inata, né? Vejam que essa virtude é inata, ela é inerente à nossa natureza humana e a todos os seres. Por quê? Porque essa virtude, ela é a nossa natureza originária, Panxin, né? E é algo que foi concedido naturalmente. Não é algo que eu precise aprimorar, desenvolver com esforço, né? Como se estivesse agindo de maneira artificiosa, sabe? Porque essas ações que querem interferir, né? Por exemplo, o Wang Banshong fala Youxin, né? Que é a mente interferindo nas coisas, né? É justamente essas ações artificiais que bloqueiam, que acrescentam, que atrapalham, que adicionam coisas artificiais e supérfluas à minha ação, né? À minha virtude. E a virtude não precisa disso, a virtude já existe inerente em nós. Só basta deixarmos que ela aconteça, que ela floresça. Mas para isso é preciso o trabalho de purificação da mente, de perceber que nós também temos o tempo de amadurecimento nesse processo, o que não é fácil. Por isso, temos que dar valor às coisas pequenas, à vida, né? Às coisas pequenas que não são insignificantes, são muito significativas. Por isso aqui o Zhuangzi diz isso, os meio zouwei, quer dizer, não artificialidades, né? Isso quer dizer também virtude. Aí ele continua na minha tradução aqui, ó, um ser amoroso que beneficia todas as pessoas é benevolente. Não diferenciar, porém ver as semelhanças é grandioso. Aqui ele está falando de não fazermos distinções valorativas, discriminando as coisas com muitas discriminações no sentido de valorar determinadas coisas e menosprezar as outras, certo? Por exemplo, uma coisa simples, né? Nós acharmos que quando nós recebemos um presente de aniversário, esse é o nosso dia. Claro que o aniversário é importante, mas não é só no aniversário que nós somos felizes, né? Há outros momentos felizes, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, ajuda uma pessoa, ou uma pessoa nos ajuda, enfim, nesse trato diário com as coisas, né? A gente poder ver a grandeza nisso e não diferenciar justamente o grande e o pequeno nessas coisas todas. Por isso, conduzir de uma tal forma em que não haja distinção é ser generoso. Possuir várias coisas é riqueza. Alcançar e conservar as qualidades da naturalidade é considerado como a ordem. A realização virtuosa é firmar-se no solo. Seguir o Tao é a perfeição. Não causar desgosto ao outro é completude. Então essa completude, né, é a realização do próprio homem sábio, do homem taoísta, né? Se o homem nobre compreende essas 13 coisas, por conseguinte abraça a totalidade, né? Veja aí que a ideia da totalidade do Tao é muito importante, né? Mostra a grandeza da sua mente. Junto com ele transcorre a plenitude de todas as coisas. Veja que na mente desse homem nobre e sábio está justamente a plenitude de modo imanente, né? A plenitude do Tao. Sendo assim, ele esconde o ouro na montanha e as pérolas na profundeza. Então aí, Zhuangzi, como todo grande escritor e filósofo poético aqui, ele mostra justamente uma imagem, né, que as coisas sábias, né, que ele começa a saborear, são muito preciosas, por isso que são coisas mais escondidas, né, e são coisas que a gente guarda com muito cuidado. Não estima bens valiosos e nem se aproxima da abundância de riquezas. Então o sábio olha só, o sábio não estima os bens valiosos, né, e nem quer se aproximar da abundância de riqueza, ou seja, ele não persegue a riqueza, não persegue os bens materiais, né? Isso justamente na época de Lao Tzu, coisas como jade, roupas caras, iguarias, né? Como é também atualmente. Não se alegra com a vida longa, nem se entristece com a morte prematura. Não considera a fama como a glória, nem se envergonha da pobreza.
Não persegue o mundo com vistas ao benefício de si mesmo, nem se considera como rei do mundo, ocupando um lugar de proeminência. Veja como ele acaba sendo justamente humilde, né? Ele não quer se destacar numa posição ali e se vangloriar daquela posição. Claro que ele pode, ele vai ter mérito nas ações, mas isso não quer dizer que ele vai se apegar às coisas, né? Seja quando ele estiver na pobreza e ele não vai se entristecer, não vai ficar lá chorando, lamentando, né? Porque ele sabe que essas coisas, tanto a riqueza como a pobreza, tanto a vida, a morte, tanto a dor e o prazer, né, a saúde e a doença, são coisas passageiras e efêmeras próprias do próprio processo de vida, do próprio processo do Tao, de manifestação da própria vida na sua do seu grande mistério, porque é justamente essa vida que faz justamente ser complementares os opostos, né, o yin e o yang, o alto e o baixo, né? Lao Tzu gosta justamente dessa ideia de que nós, antigos sábios, né, os antigos sábios também percebiam as coisas se comungando, se harmonizando entre si. Então, o inverno, o outono, verão e primavera, essas 4 estações constituíam um ritmo natural e de harmonia entre as coisas, onde justamente uma coisa não está isolada da outra. Então, uma complementaridade aí, a ideia, né? Essa integração na visão da totalidade do Tao é que constitui a sabedoria desse sábio taoísta, desse sábio do qual nós podemos beber um pouco, mesmo que um pouco, né, dessa sabedoria para a gente poder viver no dia a dia, para a gente poder apreciar, saborear, né, gente, essas pequenas coisas que são necessárias, não nos apegarmos às coisas grandiosas, assim, sabe, prometendo para nós agirmos assim, que nós vamos atingir determinados objetivos, sabe, tudo isso vai ser forçado, artificial. É importante que nós atentemos àquilo que é necessário, aquilo que é o mais essencial do dia a dia, das pequeníssimas coisas que nós vamos realizando e que vendo também, apreciando e contemplando as ações pequenas dos outros também. Essa é a beleza, né, de uma sensibilidade taoísta que vai permitir que a gente, sabe, se harmonize com as coisas, na sua pequenez, na sua simplicidade, né? E aí, justamente, esse sábio, na sua iluminação, ele começa a ver coisas que retornam à unidade, e sendo que assim a vida e a morte não são diferentes entre si. Ou seja, a vida e a morte, elas fazem parte do próprio sentido, do mistério da vida, né? Não existe uma separação. Essa separação, ela é, vamos dizer assim, surge na mente. A mente que coloca e classifica, que nomeia, que distingue, que discrimina essas coisas, a mente dualística. E veja que essa percepção da totalidade, ela é alcançada nas práticas taoístas, na meditação e na reflexão, né, filosófica. Quando nos harmonizamos com o todo, nós sentimos que aí somos partes, né, dessa grande essência cósmica, desse grande tecido do cosmos. Quantas vezes nós não perdemos, às vezes, essas pequeníssimas coisas? E nós não perdemos justamente nelas a grande vastidão, porque a vastidão está nas coisas pequenas. É isso que o Zhuangzi está querendo dizer. Por isso nós devemos aí libertar-nos desse sentimento de isolamento, de separatividade das coisas, né? Nós estamos conectados entre nós, seres humanos, também estamos conectados com a natureza, com os animais, os vegetais, as plantas, enfim. Todos esses seres estão no Tao. O Tao está em todos os seres. Não tem nada onde o Tao não esteja. O Tao é onipresente, né? Zhou Xin, como é a palavra que Lao Tzu usa. E o Wang Bi comenta, Wu Shuo Bu Wang, não tem nada onde o Tao não vá, né? É engraçado que a gente pensando nisso, né? Quanto mais a gente percebe esse vasto oceano do Tao, mais ele está presente diante dos nossos olhos, né? Só é cego quem não vê. A gente tem muita sensibilidade embotada ainda, a gente tem uma sensibilidade muito grosseira. Então,
a cada momento nós devemos burilar, nós devemos, não devemos na verdade, mas precisamos na verdade, porque é necessário, né? É como a arte, né, da escultura ou da pintura, cada momento nós precisamos ter um olho diferente, um olhar diferente, né? Uma visão das coisas mais singular, para que cada singularidade, para que cada coisa pequena possa ser a centelha, a manifestação, né, dessa grande chama que é a grandeza incognoscível do Tao. E assim, se nós pudermos ver cada ser ínfimo pertencendo à unidade, cada formiga, cada ser animado ou inanimado, cada planta, né, que mesmo que seja nas águas lamacentas, a planta ela também ser uma revelação da beleza, né? E aí, a revelação no fundo dessa grande totalidade, né, Zanti. Daí por essa razão que o Zhuangzi e o Lao Tzu, eles são importantes para nós refletirmos sobre o estado natural das pequenas coisas também. Esse estado natural é o que constitui a virtude, né? Te em chinês. Por isso que o livro do Dao De Jing chama Dao De Jing. Esse Te quer dizer a Tianfu, Tianran, né? Tianfu é algo natural nesse sentido que faz parte da essência natural de todas as coisas. Mas é uma essência divina, natural, constitutiva, inerente a cada flor, a cada formiga, a cada, sabe, pedra, a cada tartaruga, a cada coisa que está aí no mundo, né? A cada ser humano, ou vivo ou morto, enfim, existe essa virtude. Essa virtude florescendo é justamente a atividade do Wu Wei, da não ação, que jaz em todos os seres. E essa é a grandeza do Tao. Por isso, o sábio taoísta, ele percebe essas coisas e não se apega a essas coisas, né? Ele persegue aquilo que é pequeno e ele não, digamos, menospreza. As coisas pequenas, os prazeres efêmeros também, eles passam, né? Tudo é efêmero, tudo é impermanente. A mente é que se apega a essas coisas. E o trabalho fundamental, me parece, justamente contemplar essas pequeníssimas coisas para que nós não desenvolvamos aí, deixemos crescer o apego às coisas. Porque quando a gente se apega também, a gente perde a visão da totalidade. A gente não percebe isso, né? Então, vejam que no I Ching, no terceiro hexagrama, o Zhuan, as coisas pequenas, elas geram belos frutos sim, né? Desde que nós tenhamos a prudência de não agirmos movidos por grandes ambições, né? Com desejos pretensiosos. Zhuan é justamente a imagem lá no hexagrama de um talo de grama que está crescendo, mas está bem enraizado. Mas ela é frágilzinha, é frágilzinho esse talo. Ele está brotando, é um brotinho. Ainda não é a planta. Nós somos também esses brotos frágeis que nós estamos aí em processos de amadurecimento, né? Nós estamos ali como uma coisa muito frágil, muito delicado. E assim é que a gente tem que parar para meditar, né? Porque justamente esse hexagrama é interessante do I Ching, porque nos pede a meditação sobre o nosso tempo, que é necessário para a gente poder ver esse processo acontecer, nessa transformação, para que a gente possa estar preparado a realizar aquelas coisas pequenas para depois colhermos essas núpcias, né, esse casamento das grande obra. Então o sábio observa isso, né, vê cada açãozinha, digamos assim, né, e age de acordo com o ritmo do próprio crescimento natural do broto, né, e vermos que isso faz parte do próprio fluxo da naturalidade, sem querer apressar nada, sem querer também demorar nada, sem procrastinar nada, mas também nem avançar demais com imprudência, mas é sim meditar, né, cultivar, ter atenção, sem nenhuma timidez, né, como diz o I Ching, não ficarmos também aflitos com temores, retração, né, e evitando aí a temeridade excessiva, né, que é o perigo, a gente ficar muito
ansioso e aí causa aquelas ações impetuosas e temerárias e a gente quer fazer acontecer, né? Quando na verdade a gente está sendo desmedido, indo além, né, do que é necessário. Então vejam que essa imagem do talo da grama, que somos nós frágeis, né, nesse processo de crescimento e maturação, é justamente o que constitui o tecido da nossa memória. E agora pensando, eu pensei agora, por exemplo, no Henri Bergson, um filósofo francês que escreveu um livro chamado Matéria e Memória, né? Veja que nesse período tão turbulento e crítico que nós vivenciamos, e eu também quero compartilhar com vocês, a gente para o tempo, suspende o tempo. E muitas vezes, justamente aí, nesse tempo suspenso, é que vem as nossas memórias, né? Então, o Bergson diz que há uma duração da memória e há um fluxo indivisível. Por que é um fluxo indivisível? Porque ele não tem separação entre uma parte e outra do tempo. O que separa é a mente humana separa em instantes, né? A mente divide, né? Um momento X do momento Y, do momento J, etc. Mas na verdade a nossa vida é um grande tecido que vai do passado até o presente e ao futuro. Não há diferença entre o passado e o presente e o futuro, nessa contração, nessa duração intensiva da memória, né? Então, para o Bergson, nós estamos já imersos nessa grande totalidade da memória, que é justamente diríamos assim, um Tao, né? A vastidão do Tao na nossa vida, que se manifesta através da memória que dura. E como que o Bergson pensa nisso? Ele diz que para nossa consciência alcançar esse estado, a gente pode recorrer à intuição, mais do que à razão, né? E a intuição da memória é justamente aquilo que permite perceber o fluxo indivisível, o fluxo contínuo das coisas. É não separarmos um momento do outro. Por exemplo, esse momento não está separado do momento da minha aula que eu dou, por exemplo, de taoísmo. Então, as nossas vivências estão conectadas, elas estão integradas. Quem separa é o ego falso, é o falso ego da mente racional, consciente. Vejam que o próprio Jung também fala muitas vezes, né, que não há de fato uma separação entre o consciente e o inconsciente. Quem faz essa separação, e o Freud já dizia, é o estado consciente que censura, que recalca, que reprime e separa uma coisa da outra. Então, o que o nosso ser consciente fala, né? Ele fala assim, olha, você não deve ver isso, você não deve pensar nisso. Por exemplo, uma memória que nos surge, uma lembrança, né? Você não deve. Então, o que acontece? Abafa, você joga lá no porão do inconsciente. Mas justamente aquelas coisas vão aflorar com o tempo. Então, não tem como a gente, reprimir. Essas coisas vão continuar. Então, é o caso também de trabalharmos essas pequeníssimas memórias, esses resquícios que estão lá no nosso inconsciente, seja individual e também no inconsciente coletivo, como diria Jung, né? Essas sombras coletivas que nós precisamos tomar elas como objetos de contemplação, como estados inconscientes que precisam ser conscientizados, que precisam ser trazidos à luz, né? Agora, quando nós fazemos isso, nós percebemos que nós somos o quê? Somos uma grande tessitura, né? Que fazemos parte desse tecido cósmico. E por isso é importante contemplar, né, as pequeníssimas coisas de modo a que elas possam nos revelar outras possibilidades, outras formas imperceptíveis. Isso é possível quando também nós praticamos a meditação na harmonia entre corpo e espírito, né? Vejam que o Lao Tzu não separa mente e corpo. É um pouco parecido com aquela ideia de Spinoza, onde ele diz assim na Ética, que a ordem e a conexão, né, das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas. No fundo, o que quer dizer? Que aquilo que acontece na mente afeta o corpo, e aquilo que acontece no corpo afeta a mente. Há uma mútua relação essencial, imprescindível entre corpo e mente. E Spinoza justamente sublinha que
essa correlação faz com que nós possamos ter uma ideia do seguinte tipo: como o corpo pode ser afetado de 1000 maneiras, né? Como é que o corpo pode se constituir como esse tecido aberto, suscetível de potencialidades que podem ser exploradas, né? A gente não sabe o que pode um corpo, a gente não sabe o que pode a nossa mente. Então, esses diversos modos de afecção da mente podem justamente enriquecer a nossa vida, assim como os diversos modos de afecção do corpo. Se nosso corpo for afetado, ele diz, de alegria, né, de alegria divina, de estado de bem-aventurança, beatitudo, né, aí nós conseguimos então estarmos próximos de Deus, próximos da realidade espiritual. Essa ideia é muito taoísta, no fundo, porque é dizer que a transcendência está na imanência. As coisas transcendentes, as coisas grandiosas, estão nas coisas pequenas, porque elas estão lá, no mundo, na imanência, no meu corpo. Então, no meu corpo eu posso alcançar o grande Espírito Divino. Não lá fora, não lá, sabe, em outro território, né? O meu território, né, o meu ser é que abriga a virtude originária do Tao. Então, basta percebermos que o Tao está nas pequenas coisas. Basta percebermos que o Tao está no nosso corpo, né, na medida em que a gente trabalha com a respiração, trabalha com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos no dia a dia. Na constância da prática, nós verificamos essas possibilidades serem concretizadas em um processo que vai amadurecendo. A gente vai colhendo nesses resultados, sem nos apegarmos a determinado momento, mas sim a gente observar que cada momento é importante. Cada minuto, cada segundo, cada momento da nossa ação, na nossa vida, é um processo que importa e não o resultado. Então, essa é a grandeza do Tao. Não é a grandeza ostensiva, impactante, aquela que se mostra, né, ostensivamente, como se fosse um jade precioso. Tem uma frase linda do Lao Tzu que ele diz assim: o sábio encobre o jade precioso com seu traje rústico. É lindo, né? Então, gente, é isso mesmo. Então, por hoje eu quero deixar essa grande imagem, então, nessa frase de Lao Tzu, que ele diz assim: contemple então a plenitude do ínfimo, porque é justamente nesse ínfimo, nessa coisa insignificante, meio rústica, meio até feia, mas que na verdade contém a beleza, né, da grandiosidade, da imensidade natural do grande Tao, né? Quer dizer, então tudo está lá, tudo está nessas pequeníssimas coisas. Então basta a gente ter a sensibilidade refinada de podermos contemplar, né, esse ínfimo, essa coisa tão invisível e tão sutil. Muito obrigado, então até a próxima!